Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Cerati, eu sou químico industrial aqui na Aditiva, faço parte da área técnica da Aditiva. Hoje vocês vão me acompanhar então num webinar sobre biopolímeros compostáveis para um futuro mais sustentável, tá? A nossa agenda de hoje, então, o conteúdo programático que a gente vai percorrer. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Aditiva, caso vocês não nos conheçam ou queiram conhecer mais. Posteriormente, a gente vai se aprofundar realmente em conceitos em biopolímeros. Posteriormente, a gente vai falar sobre economia circular e a importância dos biopolímeros, compostáveis ou não, para a economia circular. Posteriormente, a gente vai falar das soluções compostáveis da BASF, com a linha Ecovil, que é a linha que a gente distribui. E ao final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso vocês queiram, vocês abrem a janelinha ali e vão em perguntas. As perguntas vêm direto para mim e eu respondo elas de forma anônima ao final do webinar, ok? As que não derem tempo de responder, eu respondo por e-mail depois. Bom, a Aditiva Produtos Químicos. Esse é o nosso slogan, então, que nós da Aditiva vivemos pela inovação em soluções químicas, que é um slogan muito bonito e que reflete bem o que a gente pretende, né? O que a gente tenta fazer na indústria, que é fornecer soluções químicas para diversos segmentos da indústria química e soluções, eu não digo só produtos, mas também produtos, ideias, conhecimento, que é o que a gente tenta fazer, então, com estes webinars que a gente fez desde 2020 até agora, acho que deve ter entre 20 e 30 webinars. Então, e nesses webinars, a gente tenta não só discutir os produtos que a gente tem para o mercado em questão do webinar, mas também o conhecimento tanto para o cliente que vai formular aquele produto, tanto para o consumidor final que vai ter aquele produto na mão e vai saber, olha, um lubrificante para automotivo. Eu sei como é feito, eu sei quais matérias-primas vão, que diferença tem entre um óleo solúvel, um semissintético, um sintético. Então, esse é o nosso objetivo. Além de ter os produtos para atender a indústria química, também ter soluções, ter ideias, ter informações para atender todo mundo, né? Então, a gente trabalha com um extenso portfólio formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo, como é a BASF, que a gente vai discutir hoje, a linha Ecovil. Bom, as matérias-primas comercializadas pela empresa, então, são destinadas a diversos segmentos industriais, como eu falei, não só para a indústria química, mas também para a indústria da impressão 3D, que a gente, aditiva, então, tem uma empresa irmã, Aditiva 3D Printing Solutions, que trabalha, então, com filamentos plásticos para impressão 3D, filamentos metálicos, resinas fotocuráveis e pó. Então, para atender diversas demandas aí da indústria da impressão 3D em diversos tipos de métodos de impressão, né? Bom, a Aditiva, então, ela tem a matriz localizada aqui em Porto Alegre, onde eu estou hoje, mas nós temos 3 centros de distribuição, CDs, um em Canoas, que é a cidade vizinha aqui de Porto Alegre, outro em Itajaí, Santa Catarina, e outro em Mauá, São Paulo. Então, a gente tem também representantes e vendedores aí espalhados pelo Brasil para abranger o maior número de regiões aqui dentro do país, né? E na questão da parte da aditiva 3D, a gente distribui em toda a América do Sul. Bom, começando então, a gente vai falar sobre os conceitos e sobre a economia circular. Aqui a aditiva, então, nós da aditiva gostamos muito de balizar os conceitos, de disseminar as informações corretas para tanto clientes quanto consumidores finais saibam quando pegar uma embalagem, o que é aquela embalagem. Ela é compostável? Ela é de fonte renovável? Ela é de fonte fóssil? Ela é óxido? Então, são informações que em webinars, em conversas, a gente sempre tenta deixar todos conscientes das informações corretas, né? Então, a gente vai começar aqui pela diferença entre bio-based e fossil-based, que são as definições de início de cadeia, da fonte daquele material, da onde aquele polímero vem, da onde ele foi extraído. Então, bio-based são aqueles polímeros que foram extraídos parcialmente ou integralmente de fonte renovável. Fonte renovável seria milho, batata, cana-de-açúcar, etc. E eles podem ou não ser biodegradáveis. O que isso quer dizer? Ali eu coloquei como biopolímeros convencionais. Biopolímeros são fonte renovável. Convencionais seriam aqueles polímeros ou plásticos que a gente conhece que demoram dezenas ou centenas de anos para se degradar no meio ambiente se não forem dispostos corretamente. Então,
E também tem os biopolímeros biodegradáveis, que eles sofrem a biodegradação, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, são exemplos dos convencionais: o biopolietileno, o biopolipropileno e o biopet. Já da parte dos biodegradáveis de fonte renovável, a gente tem o PLA, o PBS, que também pode ser obtido de fonte fóssil, o PH e blendas de amido, por exemplo, o amido termoplástico. E na parte dos polímeros de origem não renovável, de origem fóssil, que são do petróleo, do gás natural, etc., também, da mesma forma, podem ser biodegradáveis ou não. Tá? A gente tem ali os polímeros fósseis convencionais, que é o polietileno, o polipropileno e o PET, e fósseis biodegradáveis, que é o caso do PBAT, por exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a biodegradação, a habilidade daquele polímero ou plástico de se biodegradar não depende da fonte dele, depende exclusivamente da estrutura química ou polimérica dele, para sofrer aquela biodegradação. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Os polímeros de fonte fóssil não são necessariamente ruins e os de fonte renovável também não são necessariamente os melhores. Por quê? Porque a gente sabe que as fontes fósseis são esgotáveis, mas as fontes renováveis não são ilimitadas, digamos assim. A gente tem um limite, né, da nossa produção. Então, a gente vai ver mais para frente que tem certas aplicações, o polímero renovável e o polímero compostável não vai substituir o plástico em tudo, como a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Agora, a diferença entre biodegradável, compostável e oxidegradável são aquelas definições de fim de cadeia. Na disposição, no descarte daquele material, como é que ele vai se comportar? Então, a gente tem aqueles polímeros ou plásticos que são biodegradáveis, que eles sofrem a degradação natural por micro-organismos em ambientes aeróbios, com a presença de oxigênio, ou anaeróbios, com a ausência de oxigênio. O que acontece? Nós temos lá aquele polímero, aquele plástico, e o micro-organismo. O micro-organismo, então, ele digere essa matéria e ele libera aquilo que não interessa para ele, ou libera aquilo depois de certas reações microbiológicas. Então, em ambientes aeróbios, produz água, dióxido de carbono, que é o CO2, e a biomassa. Em ambientes anaeróbios, também produz o gás metano. E o termo biodegradável, ele não tem limitações de, por exemplo, em quanto tempo isso vai ocorrer. Se é 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10 anos. Não se tem uma determinação do tempo e também não se tem uma determinação de se substâncias nocivas podem ser liberadas ou não. Para isso surge o conceito compostável, que é certificado por normas. É uma biodegradação aeróbia, ou seja, com oxigênio, por micro-organismos em condições específicas que são determinadas na norma. Por exemplo, com temperatura, umidade, presença de micro-organismos, oxigênio. E o tempo também é especificado pelas normas. Se aquela biodegradação não ocorrer em X tempo, aquele plástico, aquele polímero, não é considerado compostável. E se ele se ele liberar substâncias nocivas no processo da biodegradação, ele também não é considerado compostável. A gente vai ver um pouquinho mais das normas para frente, mas são critérios bem restritos que realmente determinam a compostabilidade do material. E nós temos aqui o óxido degradável, ou também chamado no mercado de óxido biodegradável, que não é biodegradável, no caso. Aditiva, então, aditiva quer informar todos corretamente sobre os conceitos. Então, o que seriam os óxidos degradáveis? São aqueles polímeros ou plásticos normalmente convencionais, polietileno, polipropileno, que eles sofrem a adição de sais de óxidos metálicos. Esses sais de óxidos metálicos são os aditivos óxidos, que então eles aceleram a oxidação e a fragmentação do plástico, que normalmente é ativado por exposição ultravioleta ou calor, que é aquela, digamos que é a degradação natural do plástico. Por exemplo, quando a gente vê uma telha plástica no sol, depois de alguns anos ela vai esbranquiçando, vai ficando quebradiça, né? É isso que acontece, só que ela é muito acelerada. Então, é uma degradação acelerada que provoca a perda prematura das propriedades mecânicas e fragmenta o plástico. Muitas vezes, dependendo do tamanho do fragmento, são aqueles considerados microplásticos. Isso é um problema. Por quê? Porque não tem como reciclar esse material, não tem como reaproveitar o material. Ele vai desaparecendo e vai permanecendo no solo, nas vias aquáticas, etc. Então, a aditiva vê esse tipo de plástico, esse tipo de aditivo, como não sendo
uma alternativa sustentável ao plástico comum. Porque o plástico comum, a maioria deles, PET, PP, a gente é possível reciclar ele. No caso de plásticos com esses aditivos, não é possível. Então a gente não vê como uma alternativa sustentável, certo? Bom, aqui então um quadro para resumir isso que a gente falou de matérias-primas renováveis ou fósseis e a característica da biodegradação ou compostabilidade. A gente tem aqui na parte de matérias-primas renováveis e compostáveis o PLA, o TPS, e na parte de matérias-primas fósseis o Ecoflex, que é o PBAT, e o PBS. Bom, aqui a gente vê então um gráfico que eu acho bem significativo do mercado mundial de produção de plásticos, desde ali de 1950 até 2019. Por que eu coloco esse quadro aqui? Porque é aqui que a gente vê o salto que a sociedade, de uma forma geral, a tecnologia se deu a partir ali das décadas de 50, 60 até 2000, do desenvolvimento da síntese de plásticos, de polímeros, no caso, né, de polímeros sintéticos, porque isso revolucionou totalmente a forma como a gente vive, revolucionou totalmente os nossos automóveis, que antes eram pesados, de metal, foram sendo desenvolvidos polímeros que têm uma resistência parecida com metal, mas que são muito mais leves, certo? Que têm outras características. Então, tudo que a gente tem hoje, automóveis, computadores, celulares, tudo se deve realmente ao plástico fóssil, ao plástico sintético, e nada disso é a intenção do plástico compostável de mudar. O plástico compostável ele vai ocupar certos segmentos, certas aplicações que não tem necessidade de ser um plástico que vai demorar para se degradar, né? Quando disposto corretamente. Então, certas coisas não vão mudar, mas depois a gente vai ver que vão ter certas aplicações que não tem por que se usar um plástico não compostável, por exemplo. Então a gente vê aqui que em 2019 os plásticos comuns ocupavam 81% da produção e os bioplásticos 5%. Aqui a gente tem também dos plásticos produzidos de 1950 até 2015, da quantidade, a gente vê que 29% ainda estão em uso e 71% já foram descartados. E é aqui que mora o problema, porque desses 71% descartados, 9,5% foram reciclados, ok? Mas 12,7% foram incinerados. E 77,8% continuam acumulando-se em aterros sanitários ou na natureza em geral. E é aqui que mora realmente o problema. A gente vê aqui um quadro dos top 10 geradores de lixo plástico, e isso é uma estimativa anual. Então a gente vê aqui os Estados Unidos em primeiro lugar, mas a gente vê o Brasil em quarto lugar, com 11.355.220 toneladas de lixo por ano. E sim, é um número assustador, mas o que é mais assustador é a relação que a gente tem do lixo plástico gerado com a reciclagem. 1,28% é um número muito baixo de aproveitamento da reciclagem que a gente poderia ter. De todo o lixo gerado, apenas 1,28% é reciclado, enquanto em outros países como os Estados Unidos é 34,6%, na Alemanha quase 38%. Então, o objetivo da aditiva aqui é sim promover os plásticos compostáveis, mas é sim incentivar as pessoas a pensarem a ter uma sustentabilidade em seus atos e também a ver a economia circular num todo, para ver que a reciclagem é muito mal aproveitada e pode ser muito bem aproveitada porque a maioria dos plásticos que a gente usa hoje podem ser reciclados, né? Então, alguns impactos aqui do descarte incorreto, tá? Afeta a qualidade do ar, do solo e sistemas de fornecimento de água. Como a gente vê, muitas enchentes aí ocorreram na Índia nos anos 90 e por isso que lá muitas proibições foram feitas. 1 milhão de aves marinhas e 100 mil animais marinhos são mortos por injeção de plástico a cada ano, estima-se a ONU. Da mesma forma, 700 espécies marinhas estão próximas da extinção, devido à crescente poluição por descarte incorreto dos plásticos. E, obviamente, a contaminação do solo é prejudicial ao ecossistema numa forma geral. Em números, aqui no Brasil, se estima que 1,5 milhões de sacolas de supermercado são distribuídas por hora no país. Isso equivaleria a 13 bilhões de sacolas por ano.
Tem também uma estimativa da ONU que até 2050 existiriam mais fragmentos plásticos no oceano do que espécies marinhas. E aquela relação de geração de lixo plástico com, uh, com reciclagem, então são esses 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, né? Isso gera um número que eu acho assustador. 1 quilo de lixo plástico por semana por habitante no Brasil. Tu pensa como tu, como consumidor, gerar 1 quilo de lixo plástico por semana. É muita coisa. E se pensar que só 1%, 1,28% disso é reciclado, é realmente assustador. Então, a economia circular, ela está aí para juntar isso, para evitar o desperdício, para tentar criar uma sustentabilidade em lugares que, infelizmente, muitas vezes não são sustentáveis. Então, aqui nós temos alguns conceitos da economia circular. Tá? Ela é baseada em três palavras: take, make, dispose. O que é isso? Take é coletar, make é produzir e dispose é descartar. Então, é um sistema de circuito fechado, alimentado por energia renovável, que, então, deve percorrer toda a cadeia de valor. O que isso significa? Esses conceitos de economia circular, de reaproveitamento, eles devem percorrer não só a minha empresa, mas também ao meu fornecedor, ao meu cliente, a mim mesmo como consumidor. E é baseado em alguns elementos, então. Em manter os recursos em uso durante o máximo de tempo possível, certo? Aliado a isso, já tem o elemento de minimizar resíduos eliminados, né? Extrair o valor máximo dos produtos, que tu vê que todos os elementos são linkados um ao outro, e recuperar e regenerar produtos e materiais no fim da vida útil deles. Então, é realmente um reaproveitamento. Uma alternativa, e aqui a gente tem, então, um quadro geral da economia circular dentro da BASF, por exemplo, na qual a produção das matérias-primas é feita a partir de recursos fósseis ou renováveis, né? Preferencialmente renováveis. Ocorre a produção na BASF. A BASF produz essa matéria-prima que vai para o cliente, que produz, então, o seu insumo ou, enfim, o seu produto. Esse produto vai para o consumidor final, que utiliza esse produto para algum fim, e depois desse fim, ele vai para o descarte, que, então, pode ir para uma reciclagem, pode ir para uma compostagem, pode voltar de alguma forma para intermediários ali da produção. E de uma forma similar, uma forma similar à economia circular, que a BASF já pratica há muitos anos, é chamado de Verbund, que é um reaproveitamento de tudo que tem na cadeia produtiva. Por exemplo, cadeias de valor eficientes, desde produtos químicos básicos até produtos de alto valor agregado. Por exemplo, a gente tem uma indústria, uma fábrica, que produz como insumo principal um elemento X. Mas tem subprodutos, os elementos Y e Z. Esses subprodutos são utilizados em outras fábricas para produzir outras coisas de valor agregado, de alto valor agregado. Ou seja, resumido aqui, subprodutos de uma planta são utilizados como matérias-primas de outra. É um reaproveitamento total. Isso causa, então, que os processos químicos consumam menos energia, criem menos desperdício e, portanto, conservar os recursos naturais, né? Ou os recursos fósseis também, né? Então, é uma abordagem inteligente. É isso que a gente tem que ter, uma abordagem inteligente com esforço contínuo para aumentar a eficiência dentro dos processos de produção, não só da BASF, mas dos clientes, do usuário final como consumidor, como ele vai agir com aquele produto, a fim, então, de evitar a geração de resíduos e a fim de extrair o máximo de valor de um produto. Bom, e como eu falei antes, por que e quando usar os plásticos compostáveis, tá? Como eu falei, os plásticos comuns, eles não vão sumir do dia para a noite, eles não vão deixar de ser úteis, porque os plásticos compostáveis vão ocupar um nicho de certos materiais que a gente não precisa que sejam que, que sejam como os plásticos comuns. No automobilismo, a gente não vai substituir os plásticos com fibra, que são altamente resistentes e substituintes ao metal, muitas vezes, por plásticos compostáveis, porque não faz sentido. Mas em muitas aplicações faz sentido, como, por exemplo, embalagens que não podem ser recicladas. São aplicações nas quais a biodegradabilidade e a compostabilidade daquele produto vai agregar valor para o material, vai agregar valor para o consumidor e para a cadeia toda de uma forma geral.
Por exemplo, acondicionar resíduos orgânicos e lixo orgânico doméstico. É um problema muito grande, um saco de lixo orgânico, por exemplo, porque tem o resíduo orgânico e tem um saco de polímero comum, por exemplo, polietileno. O polietileno ele não é compostável. Ele não vai, o resíduo orgânico ele pode ser compostável, o polietileno não pode ser. Então, o que acontece? Tem que ocorrer uma separação para poder reciclar o plástico e poder destinar o resíduo orgânico da forma correta, certo? Mas isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes a gente não consegue separar o resíduo orgânico do plástico em tempo hábil e não consegue reciclar aquele plástico, que seria o que a gente gostaria de fazer. Então, muitas vezes a incineração torna a única alternativa de disposição possível. E isso não é energeticamente favorável, visto que o resíduo orgânico tem muita água, tem um teor de umidade muito alto. Então, são para essas aplicações que a gente tem que pensar nos compostáveis, porque se o filme, se o plástico é compostável, o resíduo orgânico também, a gente não precisa separar eles. A gente pode encaminhar ambos para uma compostagem que vai, uma compostagem industrial, uma compostagem doméstica, que vai então transformar esse resíduo, esse plástico, em adubo, que vai poder voltar para o ciclo, como a gente vai ver mais para frente. E também, outra aplicação que eu vejo muito importante para os plásticos compostáveis é os plásticos de uso único, aqueles descartáveis, talheres, copos e bandejas de fast food, por exemplo, que a gente vai usar uma vez só para transportar ou para comer alguma coisa e depois descartar. Por que eles não podem ser compostáveis? Claro que eles podem ser compostáveis. Tu pode comer, sobra resíduo de alimento ali, tudo vai para a compostagem junto. E também tem o aspecto de filmes agrícolas. Nas plantações, muitas vezes se utilizam os multi em filmes, que são aqueles filmes normalmente da cor preta, branca ou prateada, que são utilizados nas plantações para controlar o fluxo térmico, para controlar a assimilação de água. Esses filmes normalmente são feitos de polietileno. E são um problema, porque muitas vezes, depois da colheita, tu tem que retirar todo o filme e mandar para reciclagem, porque se ele ficar no solo, ele prejudica muito o rendimento do solo. E esses filmes agrícolas podem ser feitos com a linha Ecovil para ser um filme compostável, que depois da colheita, ao invés de tu ter que retirar todos eles, tu pode lavrar ele no solo e ele vai ser biodegradado no solo. Então, aumentando também, muitas vezes, o rendimento daquele solo, tornando ele mais fértil. Então, uh, legislações no Brasil e no mundo sobre o uso de sacolas plásticas, por exemplo, a gente vê que tem muita movimentação no mercado para legislar sobre a proibição ou restrição no uso de filmes plásticos, de uso descartável de plásticos comuns. E isso é uma coisa muito positiva, porque mostra que tanto lá fora do Brasil, que já é realidade há algum tempo, quanto aqui dentro, o consumidor está tomando conta que isso é uma coisa necessária. Porque não tem por que a gente usar sacolas plásticas comuns se tem um dado estatístico bem interessante que diz que o uso da sacola plástica do supermercado, o tempo de uso dela médio é 12 minutos. 12 minutos para uma sacola plástica. A gente só usa para transportar do supermercado para o carro e do carro para dentro de casa. Então, não tem por que ser uma sacola comum que não vai compostar, não vai se degradar rapidamente, né? Então, a gente vê aí legislações que muitas vezes ainda estão sendo implementadas, ou algumas já foram implementadas na cidade de São Paulo, no Distrito Federal, no estado do Rio de Janeiro, em outros estados também, e em muitos países, na Alemanha, na Índia, etc. Tem várias restrições, na França, no Uruguai também, com sacolas plásticas, tem várias restrições com relação ao uso de sacolas plásticas convencionais, não compostáveis. E a aditiva, então, é associada à ABICOM, Associação Brasileira de Biopolímeros Compostáveis e Compostagem, que, então, a aditiva e a ABICOM tentam disseminar no mercado as informações corretas sobre compostagem, sobre empresas composteiras, sobre os conceitos de biopolímeros e de polímeros compostáveis e biodegradáveis. Então, é um trabalho que a gente tenta fazer forte aí, tanto nos nossos webinars, quanto realmente em divulgações de marketing, né? Bom, e aqui a gente tem um conceito do ciclo de vida do biopolímero, daquele biopolímero compostável, né? O que acontece? Teoricamente,
teoricamente não, acontece mesmo, que ele vem então da fonte renovável. Por exemplo, vamos dizer do PLA. Ele vem normalmente do milho ou da batata, mas digamos que venha do milho. Se extrai do milho, então, o ácido lático, que é polimerizado a ácido polilático, o PLA sozinho ou em conjunto com o Ecoflex, que é o PBAT, por exemplo, faz uma embalagem. Essa embalagem vai ser utilizada para algum uso do consumidor final, uma sacola plástica, um copo, alguma coisa assim. Esse consumidor final vai utilizar e vai enviar para a coleta seletiva, que vai encaminhar então para a indústria de compostagem. Na indústria de compostagem, o material vai virar adubo. E esse adubo vai voltar então para a agricultura de forma a fechar esse ciclo de vida, então, de realmente esse ciclo de sustentabilidade. E uma coisa muito importante de se notar é que esses biopolímeros, esses bioplásticos compostáveis, eles não vão se degradar na prateleira. Se uma sacola estiver no mercado, ela não vai se degradar lá, não vai se degradar no armário da tua casa, ela vai se degradar somente nas condições que ela precisa para ocorrer a biodegradação. Então, as condições onde vai ter que vão ocorrer numa compostagem industrial, numa compostagem doméstica, que são umidade, oxigênio, temperatura e a presença dos micro-organismos que vão fazer essas reações de biodegradação. Então, a gente vê aqui a capacidade produtiva mundial de bioplásticos, desde 2019 até uma estimativa a 2025. Então, a gente vê aqui que em 2019 eram 1,9 milhões de toneladas a capacidade mundial de bioplásticos. E em 2025 a estimativa é que chega a 2,8 milhões, quase 2,9. E uma informação bem interessante que muitas vezes podem ter essas dúvidas são válidas, e é por isso que a gente tem que analisar dados que corroborem os fatos. Então, aqui nós temos a estimativa de utilização de terras para biopolímeros. Então, sim, os biopolímeros usam a terra de agricultura, obviamente, mas a gente vê aqui em dados, deixa eu só utilizar a caneta. Aqui, a gente vê que o uso em 2020 de plantação de biopolímeros, para extração de biopolímeros, a gente tem aqui em 0,015%, enquanto para a agricultura nós temos 25%. Ou seja, e também para o pasto nós temos 72% do uso da agricultura mundial, de terras, digamos assim. Então, a gente vê que realmente, e até 2025, os bioplásticos, com aquela produção estimada, chegariam a 0,020% de ocupação. Então, a gente vê que é um número ínfimo comparado com a agricultura, comparado com o pasto. Então, não vai haver competição de terras entre materiais e para alimentos, né? Então, aqui as certificações de compostagem industrial e doméstica, tá? A norma europeia principal é a EN 13432, a norma americana é a STM 6400. Aqui são, deixa eu botar a caneta aqui. Opa. Aqui então são os logos então da certificação, né? Quando o OK Compost é quando é compostagem industrial, aqui, OK Compost Industrial, OK Compost Home, quando é compostável em certificação compostável em domicílio, né? Em casa, doméstica. Então a gente tem aqui, só um pouquinho. Deu. Compostagem industrial, então, ela é uma certificação na qual o material deve perder 90% da massa inicial dele em até 180 dias, ou seja, 6 meses, nas condições de biodegradação e compostabilidade especificadas na norma, transformando-se em água, CO2 e biomassa, ou adubo, né? E essa, como a gente vai ver mais para frente, essa certificação ela inclui vários fatores, várias especificações do que torna o material compostável. E também tem a compostagem doméstica, a compostagem em casa, que é uma certificação que ela justamente certifica para aquele plástico que vai compostar em casa em condições mais amenas. Por exemplo, uma temperatura entre 20 e 30 graus, como é um caso de um quintal, com a desintegração ocorrendo em cerca de 6 semanas em alguns testes, mas na certificação a degradação tem que ocorrer em até 12 meses, ou seja, o dobro do tempo da compostagem industrial, e são condições menos controladas que uma compostagem industrial, né? E também os biopolímeros compostáveis da linha Ecovil da BASF têm certificação de contato alimentício da FDA e da FDC. Então, aqui falando um pouco mais sobre a certificação da compostagem industrial.
a EN 13432, tá? São vários aspectos que vão determinar, então, um plástico compostável. E esses aspectos eu vou descrever um pouquinho para vocês aqui. Então, a desintegração é a perda da visibilidade do material e é feito num teste de compostabilidade piloto, seguindo a norma da ISO EN 14045. Então, e ele disse que a massa residual do material deve ser menos de 10% da original em 3 meses. Em até 3 meses, né? Esse é o prazo máximo. Já tem o outro aspecto, que é a biodegradabilidade, que então é a capacidade do material ser convertido em CO2 sob a ação de micro-organismos. Então, é 90% da biodegradação em até 6 meses, de acordo com o teste da ISO. O material que tu está certificando, ele não pode mostrar efeitos negativos no processo da compostagem. E também tem uma parte muito importante, que é a ecotoxicidade. O material, ele não pode ter certas substâncias que estão descritas na norma. O teor de metais pesados deve ser abaixo dos valores permitidos que são descritos na norma. E, da mesma forma, o composto final não deve dar efeitos negativos, nem na redução do valor agronômico do adubo ou da planta, e também não pode mostrar efeitos ecotoxicológicos no crescimento da planta. São todos testes feitos para certificar o material. Aqui, a compostagem doméstica, como eu falei, ela é mais amena, não é tão rigorosa quanto a compostagem industrial, né? Porque é um ambiente externo, ou muitas vezes são aquelas caixas de compostagem que dá para comprar pela internet. Então, ela pode ser feita ali num canteiro, separado com uma caixinha, ou mesmo na própria terra, e pode ser feita também em caixas de compostagem, né? Bom, agora vamos discutir um pouquinho sobre as soluções básicas em biopolímeros compostáveis com a linha Ecovil. Bom, a linha Ecovil já está no mercado há alguns anos, a linha Ecoflex, então, há mais tempo ainda, e a linha Ecovil, então, como a gente vai ver, é uma blenda do PLA com a linha Ecoflex, que é um polímero de PBAT, que a base já tinha há talvez 2 décadas, e é obtida a partir, então, de matérias-primas renováveis à base de milho. E junto esses dois é a blenda chamada Ecovil, que é vendida, então, para transformação em diversos tipos de embalagens plásticas que a gente vai ver a seguir. Bom, então como é que o Ecovil ele pode ser tão versátil, sendo aplicado tanto em filmes flexíveis, tanto em embalagens flexíveis quanto em embalagens rígidas? Bom, o Ecovil, como eu falei, é uma blenda do Ecoflex, que é o PBT, com PLA. Então, são diferentes produtos com diferentes teores de Ecoflex e PLA. Por exemplo, numa embalagem flexível, vai ter que ter mais Ecoflex, que é o que dá flexibilidade, e menos PLA, que é o que dá rigidez, a resistência. Já em embalagens que vão ser transformadas por termoformagem ou por injeção, plástica, por exemplo, vai ter mais um teor de PLA maior e um teor de Ecoflex, que dá flexibilidade menor. Então, aí que surgem diversas aplicações para esses biopolímeros compostáveis que a linha Ecovil, como é, por exemplo, sacolas e sacos para lixo orgânico, sacolas de supermercado, por exemplo, né, e sacos para lixo orgânico, filmes para agricultura e jardinagem, que são os multifilmes ou multi-filmes, aquelas embalagens, por exemplo, de fast food, que são de papel, revestidas com um filme plástico, que é esse filme plástico que dá barreira para não ocorrer a migração de líquido, de odor, de gordura. Esse filme normalmente é feito com polietileno, mas com a linha Ecovil, tu pode fazer com papel e com o Ecovil, e ambos sendo biodegradáveis, né? O papel e o Ecovil, e também o resíduo orgânico que fica ali dentro pode ser encaminhado para compostagem também. Também outros filmes para embalagens, no geral, aquelas embalagens injetadas e embalagens termoformadas. Essas, então, são as aplicações já aprovadas, mas não quer dizer que outras aplicações não podem vir a funcionar com a linha Ecovil, porque é uma linha muito versátil. Então, aplicações naquelas em que tu vê um apelo de sustentabilidade, alguma coisa que pode ser feita com um polímero compostável, que tende a ser feita com um polímero compostável, muito bem pode ser testada com a linha Ecovil também. Então, na solução de filmes, a gente tem o Ecovil F2332 e o Ecovil F23B1, cada um com diferentes teores de PLA e PBAT, tá? Que são, obviamente, biodegradáveis e compostáveis. Todos têm a certificação de contato alimentício FGA-FTC.
Esses polímeros, então, eles formam filmes resistentes ao rasgamento e umidade, muito importante para, por exemplo, sacos para lixo orgânico, que não pode vazar odor, não pode vazar líquido, né? Barreira contra líquidos e odores, como eu falei. E a compostabilidade é aprovada e reconhecida conforme as normas. A gente tem também o EcoView M2351, que é M de multifilmes, que é para aqueles filmes agrícolas que eu mencionei antes, que é uma alternativa muito interessante, porque os filmes são muito utilizados, normalmente de polietileno, mas podem ser feitos os filmes com a linha EcoView, que daí eles têm esse grande benefício que é poder ser lavrado no solo depois da colheita, né? E ainda tem resultados aí de aumento de rendimento do solo depois. Então, é um filme biodegradável, é um polímero biodegradável e compostável para a produção dos filmes agrícolas. Os filmes que são formados são resistentes mecanicamente. O rendimento da colheita pode ser de 15 a 50% maior. E, como eu falei, eles podem ser lavrados no solo. Então, esse polímero tem certificações de OK Compost Home, que é a compostagem doméstica, Industrial, a compostagem industrial, e Soil Biodegradable, que é a compostagem no solo, que é justamente a biodegradação no solo, que é justamente o que se entende fazer, que é lavrar o filme no solo depois da colheita. Então, eles proporcionam então uma proteção da estrutura do solo, uma menor compactação, eles protegem, então eles beneficiam no controle de ervas daninhas e agressão por micro-organismos. Eles beneficiam também no controle da temperatura e de ventilação, o que também causa uma melhor assimilação da água, uma redução da utilização de água, uma melhor assimilação de nutrientes, fertilizantes, e também colheita em menor tempo. Bom, aqui a gente vê na direita, então, uma plantação utilizando o filme da Ecovil, M2351, e na esquerda nós vemos, então, a plantação sem esse Ecovil. A gente vê que o rendimento é bem maior, em menor tempo, né? Bom, e aqui, como são processados os filmes, tá? A gente já fez outros webinars da linha Ecovil, segmentando, então, cada um por um processo de transformação. Mas aqui a gente vai ver, resumidamente, todas as aplicações mais conhecidas da linha Ecovil. Então, a gente tem aqui uma extrusora balão. Aqui é uma extrusora, aqui é o balão. A extrusora, então, o polímero da linha Ecovil vem no formato de pellets, ele é alimentado no funil de alimentação aqui. A extrusora, então, funde, homogeneiza e tem a rosca que empurra esse polímero fundido, ele vai empurrando para um orifício de saída que é chamado de matriz. Nessa matriz, em formato de anel, e essa matriz ele vai ser soprado, e quando ele é soprado, ele forma esse balão. Esse balão, já no ar atmosférico, ele vai sendo resfriado, por isso que ele já fica com aspecto de filme. Esse balão ele vai sendo puxado aqui, e depois ele é bobinado. O filme é bobinado, e posteriormente esse filme, de acordo com a aplicação, ele é cortado, ele é soldado, né? Que solda é não é uma cola, né? Mas quando tu cola as abas, por exemplo, para fazer uma sacola de supermercado. Essa é uma extrusora balão, então, uma extrusora industrial, que vai ter a extrusora, sem a canetinha aqui, a extrusora aqui, que vai formar o balão, e depois é puxado ali o filme, e bobinado. Bom, temos também o Ecovil PS1606, que é um Ecovil específico para essas embalagens que são feitas por revestimento por extrusão, que é uma lâmina de papel e uma de filme plástico, ou co-extrusão, né? Ou tem mais camadas também. Então, o Ecovil PS16 vermelho tem 75% de conteúdo renovável, tem estabilidade de temperatura até 100 graus Celsius, o que é muito importante para essas aplicações de alimentos quentes, né? É adequado para contato direto com alimentos, mesmo aqueles que vão no micro-ondas. Pode ser utilizado para alimentos a temperatura ambiente, quentes e frios, como é o caso, por exemplo, de fast food, onde tem, por exemplo, copos de papel revestidos com plástico para refrigerante, para café, para chá, e também para alimentos quentes ou frios, ou saladas, por exemplo, a temperatura ambiente. E isso faz com que tenha ótima barreira de migração contra líquidos, gorduras e odores. O papel sozinho ele não dá barreira, por isso que se utiliza um filme plástico, e o Ecovil PS1606 é uma excelente alternativa para dar essa barreira de líquidos, gorduras e odores para essas aplicações, por exemplo. Então aqui a gente tem um filme de papel puro, sem nada, a mancha azul seria a gordura, né, que migrou. Então, após uma hora
a 60 graus e após 18 horas a 60 graus. Aqui. E depois a gente tem o filme de papel revestido com Ecovil, que após 1 hora 60 graus não se mostra permeação da gordura e após 18 horas também não. Então, como vocês podem ver, a barreira que ele beneficia é bem boa. Aqui a gente tem alguns detalhes de aplicação. Por exemplo, é muito utilizado para copos de café, copos descartáveis. Então, é muito utilizado para a produção de copos. Temperaturas na extrusão são mais baixas que o polietileno de baixa densidade. Uma característica muito importante dos Ecovils para filmes é que eles não necessitam do tratamento Corona, tanto nos filmes de sacolas, por exemplo, para ancoragem da tinta, onde vai a marca da pessoa e tal, porque ele tem uma polaridade boa e a tinta já ancora bem. Tanto aqui, no caso de revestimento por extrusão, que a gente vai ver que normalmente no revestimento, quando tem o filme do papel e o filme plástico, é necessário um adesivo ou necessário um tratamento Corona para aderir uma superfície na outra, não precisa de tratamento Corona para fazer isso. Então a gente vê aqui como é feita o revestimento por extrusão. Tá? É a extrusão bem similar ao que a gente viu antes, só que aqui na matriz ele sai no formato de filme, um filme plano, né? Esse filme ele é posto em contato, quando está quente, ele é posto em contato junto com o papel, ou papel cartão, e já o Ecovil ele já adere nessa superfície do papel. E logo aqui a gente tem um cilindro aqui de resfriamento, onde ambos são resfriados, então é endurecido e é bobinado depois. Então, quando ele endurece, ele adesiva realmente ali na superfície do papel, né? E posteriormente, dependendo da aplicação, esse filme revestido é cortado. Por exemplo, aqui a gente tem a aplicação para copos de papel. Ele é cortado nesse formato e ele vai para a máquina que faz os copos de papel, que são máquinas bem rápidas. Aqui a gente entra na parte do Ecovil T2308 e o Ecovil TA1241, que são produtos, então, para aplicação, para transformação por termoformagem. E na termoformagem, então, como a gente vai ver, é a mesma coisa, a extrusão de um filme plano e depois essa chapa é termoformada, né? Então, possui rápido tempo de ciclo, excelente termoestabilidade, permite uma superfície termoformada com alta resolução e tanto a termoformagem positiva quanto a negativa são possíveis. E a extrusão, ela ocorre em temperaturas menores do que se comparada com polímeros convencionais, como são feitos com PET, poliestireno, PP. Então aqui a gente tem um esquema da extrusora do filme plano, vocês podem ver que funciona da mesma forma, só que aqui na matriz é um outro formato, é um formato chato, é um formato plano, para realmente sair aquela chapa, que eles chamam, para termoformar depois. Aqui a gente tem o equipamento que faz a termoformagem, tá? Aqui a gente tem um esquema bem interessante, que é justamente, tem a chapa, ela é aquecida até o amolecimento, ela é posta em contato com o molde, é feito um vácuo e rapidamente se faz um resfriamento para o plástico endurecer e ficar no formato, então, do molde. As soluções da linha Ecovil também para a transformação por injeção plástica, tá? São a linha Ecovil IS 1335 e a linha Ecovil IA 1652. A processabilidade é comparável a polímeros convencionais nas injetoras. Então, na verdade, toda a linha Ecovil ela é feita nos mesmos equipamentos que são feitos os outros polímeros convencionais, mas com pequenos ajustes ali de temperatura. O tempo de ciclo é comparável a polímeros convencionais, então o PET, o poliestireno, por exemplo, na injeção. Boa termoestabilidade e boa estabilidade dimensional, que é bem importante para o caso da injeção ali no molde, como a gente vai ver. Essa aqui é uma injetora industrial, né? E aqui a gente vê um esquema da injeção. Da mesma forma, tem um funil de alimentação, onde o polímero é alimentado, né? Só que aqui é um pouco diferente, por quê? A injeção é feita com um bico bem estreito, no qual esse bico está relacionado a um molde, com duas partes, certo? Então, o molde é o que vai dar o formato do plástico. Então, ele é injetado com bastante pressão nesse bico e vai dar o formato ali no molde, como a gente vai ver aqui. Aqui nós temos a representação, então, num GIF, que entre o polímero, ele é injetado com pressão através
do bico, é injetado com pressão aqui no molde. O molde, então, é pressionado contra, é resfriado e, posteriormente, por causa dessa pressão e dessa alta temperatura e variação de temperatura, o molde é empurrado para fora, então, já que ocorre uma retração no tamanho. Também, para a produção de master batch, a BASF tem soluções com todos os produtos são biodegradáveis, compostáveis. Por exemplo, o veículo pode ser o EcoFlex, que é o PBAT, ou pode ser o EcoView mesmo, que estivesse trabalhando, para colorir o material, por exemplo. Então, tem aditivo antistático também, o antiblock ali, o BET AB1. Tem o Sleep Agent, que é o EcoFlex SL05, e os BETs de cor, que é o preto e o branco. Agora a gente chegou na sessão de perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver quanto está o tempo. Já passei um pouquinho do tempo, mas eu vou tentar responder algumas perguntas. O que ficar para trás, eu retorno por e-mail para vocês depois, tá bom? Tá, temos uma pergunta aqui. Se é possível fazer embalagens Ziploc? Sim, já temos experiência com isso, daqueles saquinhos Ziploc. É possível sim fazer com EcoView para filmes. E é bem tranquilo, é uma aplicação bem interessante, tá? É justamente o que eu falei. Eu informei aqui algumas aplicações, alguns tipos de processos, mas nada impede que outros sejam válidos também, sejam validados com a linha EcoView. Se a gente tem estoque dos materiais, sim, a gente tem estoque de alguns materiais. A Aditiva trabalha então com importação e mantém um estoque local dos produtos que mais saem. Então, é ir para atender realmente o mercado. E porque a gente vê que esse mercado está crescendo, é importante ter matéria-prima local aqui para atender esse movimento. Se a gente pode dar suporte técnico, sim, com certeza. Tanto a Aditiva quanto a BASF vai dar todo o suporte técnico necessário para realmente os projetos saírem do papel e serem transformados em embalagens, né? em projetos concretos, né? Então a gente vai dar todo o suporte necessário em testes e em conversas e em todas as informações que forem necessárias, ok? Deixa eu ver. Pessoal, passei bastante do tempo. O que eu não consegui responder aqui dos chats, eu vou retornar por e-mail para vocês também. Vocês podem também nos contatar através aqui do 0800 ou no nosso site ou diretamente ali por e-mail no biopolimers@aditiva.com.br, caso vocês tenham dúvidas que não enviaram aqui no chat, tá? A gente pode continuar com indicações de produto, conversas aí sobre os conceitos. A Aditiva tá aqui realmente para disseminar informações corretas, informações que vão ajudar tanto os nossos clientes quanto os consumidores finais. Tá bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Em breve a gente volta aí com mais webinars.